Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, uma quarta-feira, a sociedade brasileira ainda sofrendo a ressaca de uma eleição polêmica, polarizada, que ainda acirram os ânimos de grupos políticos em posições opostas. Eu pensei como contribuir para que o debate evolua, né, para que a gente se afaste dessas apologias a personificações de projetos de poder e, de fato, passe a entender o nosso compromisso com a cidadania, com a democracia, com a evolução, né, dos nossos papéis enquanto cidadãos responsáveis e producentes. E com isso decidi retomar um projeto nosso que estava suspenso por vários motivos, de trazer para esse espaço das redes sociais, para os nossos canais de redes sociais, aspectos políticos, de decisões jurídicas e discutir o ativismo judicial e como se comportam os nossos tribunais perante essas novidades das novas ferramentas de interpretação do mundo do direito, né, desse novo pensar o mundo jurídico, esse neoconstitucionalismo ou neopositivismo. E aí a gente traz aqui já nesse primeiro dia, ainda que no feriado, nesse primeiro dia ainda sofrendo todos esses elementos, uma decisão agora recente do dia 31 de outubro do Supremo Tribunal Federal, na qual o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal entende não mais prorrogar as suspensões dos despejos ou mesmo das reintegrações de posses, mas condicionar as liminares e as decisões de despejo e de reintegrações de posse a uma prévia formação ou constituição de comissões pelos tribunais para que avaliem, analisem as circunstâncias em que se poderia, numa fase que ele entende de transição, justificar a reintegração de posse e o despejo, evitando assim, na decisão dele, que se alcance pessoas vulneráveis que tenham sido vítimas de um déficit habitacional. Eu tenho dois aspectos interessantes para tratar sobre esse assunto. Obviamente, isso aqui caberia uma aula muito mais extensa, mas como esse não é ainda o objetivo desses pequenos cortes de avaliação do mundo do direito, eu vou aqui fazer duas abordagens mais sucintas. A primeira delas, eu quero que vocês compreendam que o Código de Processo Civil de 2015 já estabelecia para os conflitos fundiários coletivos uma necessidade de uma mediação prévia como condição para o deferimento de liminar de reintegração de posse, né? Ali, no artigo 560 do Código de Processo Civil, se estabeleceu critérios para que o juiz, antes da concessão da liminar, ouvisse o Ministério Público, ouvisse a Defensoria Pública e, de alguma forma, ouvisse também a sociedade. Isso quando estivesse tratando, quando ele estivesse diante de conflitos fundiários de natureza coletiva. Já era, diga-se de passagem, na minha visão, uma restrição ao direito de propriedade. E isso eu estou falando de uma propriedade que estivesse, de fato, cumprindo a sua função social. Mas você perceba que esse dispositivo legal, já colocado no Código de Processo Civil, terminou por limitar a interpretação e a valoração do juízo acerca da possibilidade de concessão de uma medida liminar para uma reintegração de posse. E, de alguma maneira, termina abrindo espaço para que haja uma autorização, vamos dizer assim, obviamente uma opinião que merece, eu acredito, uma exploração mais profunda, mas esse dispositivo legal, previsto no Código de Processo Civil lá em 2015, muito antes de pandemia, muito antes de se pensar, obviamente, na polarização esquerda e direita, mas esse dispositivo legal, na minha visão, já envolveria uma diminuição, uma restrição ao direito de propriedade, uma vez que aquele proprietário possuidor
que se visse esbulhado da sua posse, como, por exemplo, numa questão relacionada a uma invasão pelo movimento sem terra, só poderia obter uma liminar de reintegração de posse após determinadas medidas que o Código, o processo chamou de mediação, de análise prévia. Então eu já fazia críticas a esse dispositivo legal lá de 2015, na reforma do Código de Processo Civil. O que se vê agora é uma dilação dessa condição prévia para a concessão das liminares, e aí agora dilação tanto no aspecto das questões possessórias quanto no aspecto da questão do despejo, né, do inquilino por falta de pagamento, e dessa vez não mais como um papel do legislativo, não mais como fruto de um trabalho legislativo, mas sim de uma interpretação monocrática de um ministro do Supremo que ele mesmo, na decisão dele, diz: olha, o legislativo ainda não legislou sobre isso, deveria ter legislado. Então, como ele não legislou, eu vou passar a compreender esse requisito processual para a concessão das liminares, eu vou estender esse requisito processual para as concessões liminares, para as ações de reintegração de posse e para as ações de despejo. Quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sabe o quanto eu sou absolutamente um ferrenho crítico ao ativismo judicial, quando o judiciário ele avoca para si uma responsabilidade que não é dele, com limites constitucionais que deveriam estar impostos pelos compromissos a que cada função do Estado deveria compreender, e quando ele então passa a dizer assim: olha, o legislativo aqui não agiu, ou pior, como já aconteceu, já agiu entendendo, já legislou entendendo por essa impossibilidade, mas eu aqui entendo que isso é possível. Um juízo monocrático que passa a estabelecer critérios e condições de natureza processual, limitando, né, a independência e autonomia dos juízes para a interpretação do caso, ou de cada caso, e criando, nesse caso aqui que estamos comentando, uma necessidade de criação de comissões, né, como seriam compostas essas comissões, de que maneira essas comissões estariam perfiladas, né, para compreender de fato a problemática, que aqui não está só nas questões relacionadas aos déficits habitacionais, mas ao direito de propriedade, né, que também tem a ver com a vulnerabilidade, por exemplo, de um locador que passou o período da pandemia também sem receber aquele aluguel, que com certeza compreende parcela da sua renda. A vulnerabilidade não alcança só o locatário que eventualmente venha ou precise, por circunstâncias pontuais, atrasar o valor do aluguel, mas nós estamos falando de um locador, do dono de um imóvel que investiu naquilo e que detinha, ou que retirava daquilo ali o fruto daquele aluguel como uma forma também de sobrevivência, de constituição de renda e de geração de empregos, porque obviamente se o dono do imóvel não tem a renda para tal, com certeza na ponta a economia ela fica desfalcada. Então essa decisão, na minha visão, na minha interpretação, ela tem uma série de aspectos falhos. O primeiro, porque o ministro, de maneira monocrática, ele está expressamente, né, suprimindo o papel do legislativo, suprimindo uma função legislativa que seria e que deveria ser a ela, e exclusivamente a ela, colocada a pauta das criações de condições e de requisitos para a concessão de liminares, como o fez no Código de Processo Civil 2015, como eu acabei de explicar. Esse é o primeiro ponto. E no segundo ponto, quando o juízo monocrático diz: olha, eu percebo que isso aqui deveria ser algo a ser debatido pelo legislativo, mas assumo aqui a pauta de que o déficit habitacional exige um posicionamento do judiciário, eu gosto de brincar assim, é o judiciário fazendo caridade com o bolso alheio, né? Sem raciocinar com a macroeconomia, entendendo que a ponta vulnerável são só dos locatários ou daqueles que invadiram a posse. Eu estou tratando de propriedade privada
constitucionalmente garantida, desde que eu exerça, obviamente, sua função social, e o imóvel locado está exercendo a sua função social. E aí você condicionar as decisões liminares desta natureza, de concessões, de reintegração de posse, de despejo, a constituição, a criação e constituição de comissões cuja a natureza jurídica, cujos membros não se sabe exatamente para que estarão destinados, é, na minha visão, uma ofensa ao Estado democrático de direito. Meus amigos, por hoje é só. A gente vai aqui tentar, cada dia, cada nova inserção, contribuir para o debate jurídico, contribuir para o debate político, mas de maneira madura, de maneira responsável, de maneira a compreender o nosso papel de cidadão, produzindo conteúdo, produzindo um debate sério, com responsabilidade. Até mais, um abraço a todos.